Olá pessoal, tudo bem? Paz e bem, salve Maria. Meu nome é Júlia, sou aspirante da Comunidade Católica Sal e Luz e nós estamos aqui no nosso segundo estudo sobre o universo angélico. O tema de hoje é os Santos Anjos. E para nós iniciarmos os nossos estudos, gostaria de convidá-lo a rezar para nós adentrarmos neste mistério, que é a existência dos nossos amigos do céu. Então vamos traçar sobre nós o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumina, para sempre. Amém. Essa oração é uma oração tão simples, Muitas pessoas aprendem logo na tenra infância. Eu lembro que essa oração foi a minha primeira oração que eu aprendi com a minha mãe, Foi logo a primeira, porque ela é mais simples, curtinha, pequena, é um pouco mais fácil de aprender, E eu gosto muito dessa oração, eu a faço ao longo de todo o dia, várias vezes por dia, eu acabo rezando bastante ela, Para ter mesmo assim essa afinidade com o meu santo anjo da guarda, Bom, a existência dos santos anjos da guarda, como nós vimos, eles é uma verdade de fé. Nós encontramos no SIC 336, no Catecismo, um trecho que fala, Cada fiel é ladeado por um anjo como protetor e pastor para conduzi-lo à vida. Então, não só no Catecismo da Igreja, mas também nas Sagradas Escrituras encontramos diversos exemplos da presença dos santos anjos. Mais especificamente, falando sobre os santos anjos da guarda, no capítulo do Evangelho de São Mateus, capítulo 18, Jesus ele fala, Cuidado para não escandalizar um desses pequeninos, pois os anjos no céu contemplam sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Logo, se Jesus mesmo diz isso, nós entendemos então que realmente a existência dos santos anjos da guarda é uma verdade de fé, é algo que é incontestável para nós católicos. E tem muitas pessoas que não acreditam ou desmentem ou até fazem uma ideia, uma ideia pequena sobre os santos anjos. Mas não, eles são seres espetaculares, no sentido da fé, conhecendo, estudando um pouco mais, nós compreendemos que eles não têm nada a ver com aquelas imagens infantis de anjinhos bonitinhos, fofinhos, Não tem nada a ver. Na verdade, são criaturas maravilhosas, de Deus. São criaturas tremendas, Que até o Padre Paulo Ricardo cita em uma das formações dele, Que se nós víssemos um anjo, nós tremeríamos de medo e temeríamos o que eles poderiam fazer conosco, Porque realmente eles são seres que estão realmente acima de nós, porque são criaturas diferentes, São criaturas inteligentes, são criaturas que estão ali cheias de dons de Deus, Então, assim, vamos adentrar ainda mais nos nossos estudos, porque nós não vamos falar hoje sobre a natureza em si deles, mas apenas sobre os santos anjos, Então, nós entendemos que é uma verdade de fé a existência deles, e todo ser humano, ele já é presenteado, por Deus, pela divina providência, com a presença deste santo anjo. E lá na Suma Teológica, estudando um pouquinho São Tomás de Aquino, ele fala, que desde a concepção no ventre materno, o homem tem um anjo da guarda, que lhe é próprio, que lhe é deputado. Para cada homem é delegado um anjo da guarda. Olha só, E a razão é que a guarda dos anjos é uma execução da divina providência em relação aos homens. Olha que lindo, E além disso, nós vemos que não são só os homens, os seres humanos, que têm um anjo da guarda. Nós estudando a Suma Teológica descobrimos que países, estados, cidades, dioceses, igrejas, as paróquias, cada uma tem também o seu anjo da guarda, que protege, que cuida, enfim, que zela por aquele lugar e também pelas pessoas que estão ali, naquele lugar. E por que Deus quis nos presentear, cuidar de nós, através desses santos anjos? Por que eles estão aqui presentes conosco, nos ajudando, nos guiando, Enfim, já estou dando várias respostas, Mas porque, pelo livre-arbítrio, o homem pode, de certo modo, evitar o mal, mas não suficientemente.
porque os seus afetos bons são enfraquecidos pelas múltiplas paixões da alma. Então, pela concupiscência, pelo pecado e até mesmo pelo demônio, que não é só culpa do homem, né, que ele é inclinado ao mal, mas não, o demônio, o mal que existe no mundo, também tenta o homem a se afastar de Deus, né? Com certeza, né? Esse é o grande objetivo deles, né? E, enfim, nossos anjos da guarda estão aí para nos proteger, né? Para nos guiar, enfim, depois a gente vai ler mais um pouco sobre isso, né? E para que, né, os anjos estão aqui conosco, né, os santos anjos? Os anjos são delegados como guarda aos homens, para que os conduzam à vida eterna. Incitem-nos a bem agir e os defendam contra os ataques dos demônios. Esses são afastados pelos bons anjos, para que eles não façam tanto mal quanto desejam. Olha só a importância, como é importante nós termos esses santos anjos da guarda próximos, íntimos, como verdadeiros amigos, né? E continuando o nosso estudo ainda com São Tomás de Aquino. E após a morte, né? No céu, um anjo ele será correinante. Quando nós morremos, né? Se nós formos para o céu, ele será um correinante conosco no céu. Mas, se nós formos para o inferno, nos que Deus nos livre, nós teremos ele cita, né, um demônio punidor. Os anjos, eles são também levados ao juízo, mas não por causa de pecado, porque eles não pecam, né? Os bons anjos nunca pecaram. Mas eles são testemunhas para convencer os homens da própria ignávia, ou seja, da própria ignorância. Eles são testemunhas serão, né, no juízo, testemunhas de tudo aquilo que nós fizemos, de todas as graças que nós negamos, que Deus derramou e nós negamos. Olha a importância desses amigos do céu, né? Nós somos abandonados pelos nossos anjos da guarda? São Tomás ele responde, né? A guarda dos anjos, né, é uma execução da divina providência relativa aos homens. Ora, é manifesto que nem o homem, nem sequer algum ser, pode subtrair-se totalmente à divina providência, pois, na medida em que um ente participa da existência nesta mesma, está sujeito à providência universal dos seres. Olha que lindo isso que nós descobrimos e entendemos. Então, às vezes, né, o anjo abandone localmente, né, o seu guardado homem, não o abandona com tudo quanto ao efeito da guarda. Por quê? Mesmo quando está no céu, sabe o que deve fazer em relação ao homem. Nem precisa de intervalo de tempo para se locomover, mas pode estar presente imediatamente. Olha que lindo, né, essa natureza desses seres. É algo que a gente vai estudar mais para frente, vai aprofundar, né, mas para entendermos isso daqui, né, até o Padre Paulo Ricardo explica, né, que os anjos estão no céu, mas eles estão no céu com este ministério de nos guardar, com essa missão de guardar o homem, né, os anjos da guarda, né, especificamente. E aí, isso é importante de nós entendermos, porque a gente pode, mais pra frente, nós vamos ver, né, que a gente pode enviar o nosso anjo para intercessão por alguém, para fazer alguma coisa para nós, entre aspas, né, a gente vai chegar lá. Mas é importante nós entendermos isso aqui agora, porque eles nunca nos deixam sem a sua guarda, sem a sua proteção. E olha só, algo importante, né? Os anjos sofrem com os males dos que guardam, né? Ou seja, com os males que acontecem conosco. São Tomás de Aquino responde que não. Os anjos não sofrem com os nossos pecados, com as penas dos homens. Por quê? Porque eles fazem de tudo para que aquela pessoa não peque, não sofra e não pereça. Mas, uma vez que isso acontece, eles inclinam a cabeça e adoram a vontade de Deus. Ou seja, a divina providência que permitiu essas coisas. Por quê? Santo Agostinho explica: o sofrimento, a tristeza e a dor procedem do que contraria à vontade. Ora, nada acontece no mundo contrário à vontade dos anjos, porque a vontade deles adere totalmente à ordem da divina justiça. E nada há no mundo que não seja feito ou permitido por essa justiça. Por onde, absolutamente falando, nada acontece no mundo contra a vontade dos bem-aventurados, dos anjos. Isso por quê? Porque a vontade deles, o desejo deles está completamente associada à vontade de Deus. Então isso, olha como é lindo descobrirmos isso, como é maravilhoso entendermos e também aprendermos esta divina obediência, né, que eles têm para com a vontade de Deus. Por quê?
mesmo que eles olhem, vejam o seu, como nós lemos, né, sofrendo ali, eles entendem que de todo esse mal, Deus pode tirar algum bem. É bem simples isso, né? Então eles entendem isso perfeitamente. Logo, eles não sofrem, eles adoram a Deus, porque eles sabem, eles confiam em Deus, na divina providência de Deus, que de todo mal Deus pode tirar um bem e nada escapa às suas mãos, à sua divina providência. Como São João Bosco ele fala, né, que eles querem nos ajudar, eles desejam nos salvar, né, desejam a nossa salvação muito mais do que nós desejamos a ajuda deles, muito mais do que nós desejamos a salvação. O desejo que eles têm de nos ajudar, de nos salvar, de nos conduzir a Deus é 1000 vezes maior do nosso desejo de sermos protegidos e guiados, conduzidos ao céu. Olha como isso é extremamente importante de nós entendermos. Né? Por quê? Né? Como, assim, nesse contexto, né, nós vamos descobrir, então, como que os santos anjos, eles agem em nossa vida. Eles nos inspiram, nos iluminam, dando sinais, eles dão sinais, usam a nossa imaginação, né, para nos lembrar de coisas, nos revelar coisas, encaminhando, né, a nossa mente ali e também, principalmente, lutando contra o demônio. Como nós vimos, né, anteriormente, Deus pode até permitir que eles realizem milagres para a nossa salvação, porque os santos anjos, eles são instrumentos eficazes, ministros de Deus para a nossa salvação. Olha que lindo isso, né? Eles estão aí para nos servir, para nos levar para o céu, para junto de Deus. E dessa forma, olha como é importante nós entendermos e estudarmos, nos aprofundarmos neste relacionamento com eles. Por quê? Porque não é necessário convencê-los, né? Nós não precisamos convencê-los de nada, nós precisamos apenas nos abrir para a sua ação em nossa vida. Então, dessa forma, nós descobrimos que é assim que agem os santos anjos, pois eles querem, desejam ardentemente e lutam pela nossa salvação. Como eu posso me relacionar com o meu santo anjo da guarda? Eu que desejo, tenho esse desejo de colaborar com a graça de Deus e me abrir à ação e às inspirações deste amigo do céu. Como eu posso, então, me relacionar com ele? O Padre Paulo Ricardo, em seus vídeos, em seus estudos, né, ele nos dá algumas dicas bem legais, práticas, né? Ele fala assim, né, que o mínimo que nós podemos fazer é saudá-lo e conversar com ele constantemente, pois eles estão conosco o tempo todo, desde a nossa concepção. Então, saudá-lo de manhã, saudá-lo ao longo do dia, à noite, pedir a sua proteção, rezar esta oração que nós rezamos no início deste estudo, né? Ele também nos ensina uma coisa que é muito interessante. Ele fala assim, né, que quando nós encontramos uma pessoa, nós dizemos oi. E ele nos traz uma questão. Por que nós, então, não saudamos o santo anjo da guarda dessa pessoa que nós encontramos? Né? É algo que é diferente, não é muito comum, né? Mas ele diz, né, que assim, é necessário, né, nós fazermos esta ação no sentido de que nós estaremos reverenciando este ser celestial, este ser que vê constantemente a face de Deus, que está na presença de Deus. Ele fala, né, cria o hábito de saudá-lo silenciosamente no seu coração. Né? Porque todos os santos anjos, eles são os nossos amigos. Né? Eles sabem de tudo o que se passa conosco. Não há segredos entre nós e eles, né? Então imagina só, você tem algum segredo, alguma coisa? O seu anjo da guarda sabe este segredo, né? Ele sabe, né? Por quê? Mas por que, Júlia? Ele sabe de todos os meus segredos. Porque, como nós vimos, ele está conosco constantemente, sabe de toda a nossa história, toda a nossa vida. Desde ali da barriga da mãe, ele já estava conosco. E, além disso, eles têm a graça de saber dos nossos pensamentos. Por quê? Porque eles têm acesso, né, aos nossos pensamentos, pois eles veem a Deus face a face, eles estão constantemente na presença de Deus. E quando é necessário, Deus comunica a eles o nosso pensamento. Olha que lindo isso, né? Então nós podemos, e nós não só podemos, como devemos rezar mentalmente com o nosso anjo da guarda. Então fazer ali uma oração, né? Ao invés de nós falarmos também. Por que eu falo isso? Porque o demônio, ele não tem acesso aos nossos pensamentos. Ele tem acesso apenas àquilo que nós, como nós agimos, como nós reagimos e ao que falamos. Então ele está assim, ó, só de olho vendo as nossas ações, palavras e reações. Então se eu estou ali mentalmente conversando com o meu anjo da guarda, ele só vai ficar pensando,
olhando o que eles estão fazendo, o que ela está fazendo, né? Então é uma boa dica de nós conversarmos aí, termos esse tete a tete com esse grande amigo, né, do céu, que é o nosso santo anjo, né? E a gente deixa aí o demônio de fora, tentando entender o que está acontecendo, né, com ele, né? O que mais podemos contar com eles, né, com os nossos santos anjos da guarda, né? Com os nossos eu falo no plural, eu me incluo no meio, mas cada um tem o seu, né? Eu falo nossos no sentido não de especificação de cada, de como se eles fossem todos uma coisa só, né? Mas até é importante isso. Se vocês sabiam que cada anjo é uma espécie em si mesma, não há um anjo igual ao outro. Olha que lindo isso, né? Olha como Deus é perfeito e maravilhoso. Não há um anjo igual ao outro. Cada um é uma espécie em si mesma, né? Mas voltando aqui ao tema, o que mais nós podemos contar com os nossos santos anjos da guarda? Podemos pedir conselhos a eles, né? Quando nós temos uma dificuldade, uma decisão difícil, em qualquer área da nossa vida, nós podemos pedir auxílio deles, né? Nós também podemos invocá-los nas situações difíceis e de perigos físicos, por exemplo, né? Pedir a proteção deles para as viagens, tempestades, para sair de casa, etc. Qualquer momento ali que você se sinta em perigo, você pode e deve pedir o auxílio desses amigos do céu. O que mais? Mas tem um dado que é extremamente importante. Sobretudo, nós precisamos pedir a proteção e o auxílio deles quando nós estamos no combate à tentação do demônio, pois a missão do nosso santo anjo da guarda é nos livrar do inferno e nos levar para o céu. Olha como isso é maravilhoso, né? Logo, ele tem um poder especial contra o demônio tentador. Lembra que eu falei da oração mental, da conversa mental com o seu anjo? Então, quando você se sente neste momento, nessa situação de tentação e tudo mais, peça auxílio do seu anjo da guarda. Ele, mais do que ninguém, poderá te ajudar neste momento difícil, né? E como nós vimos, ele tem este poder. Deus, por quê? Porque Deus deu a ele este poder. Deus deu a ele essa graça, né? Nós podemos enviar os nossos santos anjos da guarda, por exemplo. Olha que legal isso. Para se anteceder a uma reunião com uma pessoa, né, que ele já vai preparando o terreno. Então, por exemplo, o Papa São João 23, ele fazia isso, e quando ele tinha alguma reunião diplomática difícil com uma determinada pessoa, ele já enviava o anjo dele para ir lá, para conversar com o anjo da guarda daquela pessoa, para aquela pessoa já ir preparando essa pessoa, né, já ir preparando o coração, as ideias para essa reunião. Olha só que maravilhoso. Que mais? Exemplo do Padre Pio, São Padre Pio, um grande santo, né, que tem várias histórias e exemplos dos santos anjos. Ele fala, né, que ele não conseguia dormir à noite, porque ele era acordado pelos santos anjos da guarda dos seus dirigentes, porque eles iam lá pedir conselhos, iam pedir bênçãos, iam pedir, né, que ele intervisse em algumas situações, né, porque o próprio Padre Pio orientava os seus dirigidos falando assim, né, se vocês precisassem de alguma coisa, se vocês precisassem de mim, né, não importa a hora, envia-me o seu anjo da guarda, que eu mandarei a orientação, né, por ele. Olha só que riqueza, né? Tem um exemplo de um poema de Santa Teresinha muito lindo que ela fala, né? Quando você está ausente, né, quando você não está podendo estar presente em determinado lugar com uma pessoa que você ama, envia o seu anjo. E ela fala, né, que o santo anjo vá como um relâmpago rapidamente lá onde estão as pessoas que eu amo, que com suas asas seque as lágrimas dessa pessoa, que a proteja, que a abençoe, que a ame, que a console. Eu estou aqui ausente fisicamente, não posso ir até lá, mas meu santo anjo da guarda pode. Então que ele vá, né? Então, olha que lindo esse exemplo também de Santa Teresinha, né? Então, se nós olharmos para a vida de tantos santos, nós ficaremos maravilhados com cada um que traz uma história maravilhosa de relação com o seu anjo da guarda. E não só isso, né? Mas para as mães que rezam, que têm ali os seus filhos, vocês não só podem, como devem rezar pelos santos anjos da guarda dos seus filhos, né? Pedindo para que a bênção, pedindo a proteção. E não só isso, mas principalmente filhos difíceis, filhos que saem à noite, né? Peça mesmo que o santo anjo da guarda, além, né, da bênção, peça a proteção do santo anjo da guarda sobre ele. Também para um esposo, marido e mulher, né, que tem ali às vezes uma conversa difícil, algo que precisa ser resolvido, que nós possamos lembrar do exemplo de São João 23, né, do Papa São João 23, que
que pedia para o seu anjo já ir adiantando alguma coisa. Então, por que que a gente não faz a mesma coisa, né? Na nossa família, na nossa casa, com o nosso cônjuge, né? De já pedir para que o nosso anjo fale ali com o anjo da guarda do nosso esposo e já vai adiantando alguma coisa, já vai amolecendo o terreno, né? Para essa conversa, para essa decisão. Olha só, que bacana todos esses ensinamentos. E além de tudo isso, o que é algo que o Padre Paulo fala que é maravilhoso. Nós precisamos imitar os nossos santos anjos da guarda. Por quê? Porque eles são grandes exemplos, como eu falei, de obediência, grandes exemplos da vontade de Deus, de cumprir a missão e a vontade de Deus, né? Que não só isso, mas eles têm essa missão, esse dever de nos levar para o céu. E não só isso, mas como imitar Júlia também. Porque assim como eles, nós devemos ser anjos para os nossos irmãos e também fazer de tudo a desejar que mais pessoas vá para o céu. E assim, não só desejando ou rezando, mas eu também com a minha vida eu ajude mais pessoas a ir para o céu. Muito legal o nosso estudo até aqui, né? E tem mais alguns detalhes a gente já vai finalizando, né? Tô inventando aí umas perguntas, vocês podem deixar nos comentários depois, né? Mas uma pergunta muito comum, né? O nosso Santo Anjo da Guarda, ele tem nome? Como posso saber o nome dele? Então, a tradição da igreja nos ensina que não tem como saber, né, o nome do nosso Santo Anjo da Guarda. Por quê? Primeiro, pela quantidade deles, porque a quantidade deles, segundo São Tomás de Aquino, são incontáveis, não tem como você contar. São Tomás ele até fala que é mais fácil você contar as estrelas do céu do que contar a quantidade de anjos que existe, que Deus criou. Então, quando o homem conseguir fazer isso, aí quem sabe, mas até o momento é quase impossível, né? E segundo, mesmo que tivessem uma identificação, não há na revelação nada sobre isso. Aliás, isso não é um fato fundamental, né? Então, não é fundamental que você saiba ali o nome real. Lógico, quando nós morrermos, quando nos encontrarmos ali com eles, nós saberemos o nome, né? Mas agora não é fundamental você saber o nome dele, o nome real. Eles têm nomes? Tem. Mas você saber, a nossa fundadora Brina, ela até nos aconselha, né? Que saber o nome deles pode ser até uma certa brecha para o demônio, porque ele pode se utilizar disso para nos atacar. Né? Então é importante a gente tomar cuidado com isso, também com pessoas que dizem adivinhar o nome dos santos anjos, né? Ou querem dar uns nomes esotéricos, enfim. Nós católicos temos que ter muito cuidado com isso, né? É algo importante. Ah, mas então como que eu vou me relacionar com ele? Como que eu vou chamá-lo, né? A gente pode, olha só, né? Essa questão, a gente pode dar um apelido para ele. Então, por exemplo, chamá-lo de alguma forma, né? Eu, por exemplo, chamo o meu de Santo Anjo da Guarda, não consigo pensar em outro nome, mas tem várias pessoas que dão nome pessoal, né? Que querem, eu quero chamar o meu de... Eu ouvi não sei na onde um vídeo falando que chamam o Santo Anjo de Zé, enfim, cada pessoa vai acabar dando nome que ele vai entender que é pra ele, né? Não se prenda a isso, não se prenda a um nome que você vai dar, eu quero dar um nome X, Y, Z. O mais importante é você pensar nessa afinidade e nessa relação de amizade que é necessário você ter com o seu Santo Anjo da Guarda, né? Então, logo, nós não podemos, então, saber qual é o nome dele, não cabe a nós, mas nós podemos dar um nome carinhoso, um apelido para ele, né? Para poder tentar ter mais afinidade, mais intimidade com o nosso amigo do céu. Pode até surgir uma outra dúvida, né? Por exemplo, mas e São Miguel, e São Gabriel e Rafael, e esses nomes, né? Realmente, esses nomes, eles foram revelados, né, na Bíblia, ou seja, está na revelação esses nomes, mas esses nomes, eles fazem referência não aos santos anjos da guarda, mas esses três nomes fazem referência aos arcanjos e tem uma missão toda especial que foi dada por Deus para eles. Então, nós mais para frente falaremos sobre hierarquias e nós abordaremos essas três figuras também maravilhosas celestiais, que é o arcanjo São Miguel, São Rafael e São Gabriel. Mas esses nomes, né, como eu falei, eles mesmos, na tradição, na história, né, enfim, na revelação, nós descobrimos esses nomes, né, que são, né, nomes, né, deles, né, mas mais para frente a gente estuda sobre eles. Agora, cabe a nós a gente já ir finalizando o nosso estudo, e tem mais algo que é importante, né, que as pessoas podem falar,
Mas será que os santos anjos, existe ali no meio deles uma reciclagem? Então, por exemplo, será que o meu anjo da guarda, depois que eu morrer, vai ser o mesmo que o da minha filha, que o de não sei quem? Será que o meu anjo da guarda é de um outro santo? A gente fica tudo nessas ideias, né? Pode ter essas dúvidas, né? Acredita-se que não, né? Acredita-se que não existe esse reaproveitamento angélico, né? Essa coisa. Acredita-se que não, porque como nós mesmos vimos, segundo São Tomás de Aquino, eles são inúmeros, são incontáveis. Então, Deus, ele não faria isso, né? Lógico, se faria também não cabe a nós, é um mistério. Mas nós acreditamos que não, que cada ser humano é olhado, né? Tem este olhar especial, né, da Divina Providência sobre si, sobre a sua vida, sobre a sua história, protegendo, guardando, amando, né? E através de quem, né? Deus, ele envia suas graças para nós, através dos nossos santos anjos da guarda. Então, que nós possamos, né, sair deste estudo pensando assim, poxa, preciso estreitar o meu relacionamento com este amigo. Às vezes a gente precisa tanto de um amigo em momentos difíceis, às vezes a gente quer desabafar com alguém, a gente quer conversar, quer chorar no ombro amigo. Por que não aproveitarmos este amigo do céu, que a sua única missão é nos levar para Deus, nos salvar mais do que nós desejamos, mais do que nós queremos? Então fica aí a dica, o convite e um apelo de Deus, que nós possamos estreitar os nossos laços cada vez mais com os nossos anjos da guarda. Amém? Combinado? Então, se você tiver alguma dúvida que não deu para ser sanada aqui neste estudo, deixa aí no comentário que nós vamos respondendo, vamos lendo, né? E é isso. Pessoal, muito obrigada. Fiquem com Deus e aguardem os nossos próximos estudos. E rezem com o anjo da guarda de vocês, hein? Até mais, pessoal. Abraço.